doutorado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ensino de Ciências, na modalidade de Física e Química, pela Universidade de São Paulo, e doutor em Educação, também no Espiritualismo. É professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, na Diadema, no curso de graduação em Ciências, licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática. Tem vasta atuação em pesquisas com iniciação de Física Moderna, contemporânea no ensino médio. Lecionou em inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e autor de diversos materiais didáticos. Foi um dos autores da nova proposta curricular do Estado de São Paulo, bem como escrever material para professores e alunos referentes aos conteúdos de física do ensino médio. Tem experiência na área de educação, ensino de ciências, com ênfase em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: física moderna e contemporânea, ensino de física quântica e teoria da relatividade, filosofia da ciência, realismo, educação, transposição didática, recursos institucionais para o ensino de física, simulações e modelagem. Atualmente, tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem. Sua pesquisa busca estabelecer links entre neurociências e educação. Durante quase 2 anos, ficou sob a orientação do neurocientista Antônio Damasio, no Brain Institute, durante um doutoramento. Agora utiliza o arcabouço teórico e metodológico das neurociências para investigar o papel da emoção na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos na tomada de decisão. Então, nesta tarde, o professor José Guilherme fará uma apresentação do título Neurociências e Educação, Conexões com Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática. Então, professor José Guilherme, obrigado. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fico sempre muito feliz de falar de pesquisa em ensino, ciências, justamente pela falta de compreensão que a própria academia tem sobre o que a gente faz, o tipo de pesquisa que a gente faz. Então, para mim, sempre é bom poder falar de pesquisa ligada justamente à aprendizagem dos conceitos de ciências e matemática. Tá? Eu vou falar, vocês podem interromper toda hora, passar uma conversa mesmo, que eu acho muito chato ficar falando, e eu falo demais, né? Se deixar eu falar o pó na chuva, eu tenho que me dar uma sacudida. E eu vou tentar mostrar para vocês um tanto de pesquisa que eu já faço, né, que liga a neurociência com ensino de ciências e matemática, mas principalmente o tanto de possibilidade que tem nessa área muito nova que está começando agora. E aí, no fim, é um convite para vocês, pesquisadores da área, se interessarem também por esse tipo de ligação entre neurociência e educação, porque é uma área que vai crescer, está crescendo paulatinamente todo ano. E precisa de gente da nossa área pensando em aprendizagem. Tá? Por mim, só para vocês entenderem de onde eu vim, assim, de onde eu estou falando, né? Eu sou físico de formação e eu estava terminando a graduação, e aí eu tive um primeiro ponto de reflexão na minha vida, que eu consegui uma bolsa de mestrado na Alemanha, no Instituto Max Planck, um dos maiores estudos de física do mundo, para trabalhar com mecânica quântica. E chegou na hora, cara, quer saber, eu quero ser professor de ensino médio, assim, a minha dificuldade maior, o meu desafio maior era entender por que as pessoas não gostam de física. E física é a segunda melhor coisa da vida. E eu falo, mas todo mundo odeia física e tal. E aí eu tinha um desafio maior de tentar entender por que as pessoas não aprendem ou têm dificuldade de aprender física do que a física em si. E aí eu decidi não ir para o mestrado na Alemanha, eu decidi virar professor do ensino médio. O meu orientador na época ligou para meus pais, eu estava ficando louco, né, que eu ia passar fome, essas coisas todas. E não deu nada disso, tá? Passei fome, foi massa pra caramba. E aí eu
depois de 2 anos dando aula, eu fiquei mais interessado em estudar mesmo profundamente as coisas que eu via na sala de aula. A diferença de menino para menina, por que um aluno ele tem um determinado estereótipo que vai mal. Então eu comecei a ver coisas que eu quero entender melhor isso. E aí eu saí de Minas, fui para São Paulo fazer um mestrado em ensino, que era na Universidade de São Paulo, que era o Instituto de Física e Educação. E aí terminei o mestrado, ensinando física moderna, mecânica quântica nas favelas de São Paulo. Só isso dá uma outra conversa, porque é do caramba que eu vi lá, mudou minha vida, né? E depois eu fui fazer o doutorado, eu falei, cara, eu quero entender o cérebro mesmo, como é que a gente aprende. E aí eu fui para a neurociência de vez, fui para os Estados Unidos, fiquei lá com o Antônio Damasio, um dos maiores cientistas que tem em emoção. E aí a minha principal pesquisa é o papel da emoção na aprendizagem, mas vendo do ponto de vista biológico mesmo, o que acontece no cérebro que faz com que o seu afeto te permita aprender ou não. Eu vou falar rapidamente nos dados dele, tá? Então é mais ou menos isso aí. E aí hoje eu faço uma pesquisa diferente, todas elas ligadas à aprendizagem de conhecimento científico, tá? Eu estou começando a olhar um tanto para a matemática, mas eu não me arrisco a fazer, porque eu não sou da área. Então, eu estou fazendo um trabalho específico em matemática, mas eu tenho uma série de colaborações com outras pessoas. E aqui, que tem muita gente de educação matemática, fala também depois se quiser colaborar, é o que eu mais faço. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, o Leonardo da Vinci não existe mais. O cara que fazia pintar, criar. Hoje, se você não colabora, se você não tem gente junto pensando, o negócio não anda. Talvez a gente ande tão pouco na educação que na universidade é muito mais difícil ter a colaboração. As pessoas estão mais centradas na mesma do que ao redor. Então é preciso a gente romper isso e criar uma tradição de fazer junto. Tá? Então, eu vou passar algumas coisas aqui. Primeiro, essa palavra neuro, esse termo neuro, ficou muito sexy, né? Assim, todo mundo usa isso, né? E ele tem um poder, né? Eu lembro que quando eu falava para as pessoas numa festa, por exemplo, era física, a maioria já ia embora de perto de mim. Quando eu falava que eu estudava mecânica quântica, aí só isso, ia todo mundo embora. Aí hoje, se eu falo que eu trabalho com neurociência, a galera vem, nossa, neurociência. Se eu falo que é neurociência das emoções, as meninas vêm. Então é bem mais legal trabalhar com isso. Mas para vocês verem enquanto esse termo tem um apelo muito grande, qualquer banca você chega hoje de revista, tem umas 10 revistas lá do cérebro, com neuro. Tinha um professor de neurociência da malhação. Então o negócio está. E aí eu estou andando em Londres e aí vi esse cartaz ali, que era os neurodrinks. Na neuro você comprava compra água, lá você abre a geladeirinha e pega água, tinha neurodrink. E tinha neurodrink para tudo lá, para melhorar o seu sono, para melhorar o seu dia, e o mais legal de todos. Isso tudo aí é charlatanismo, assim, nada disso aí tem base científica, mas a galera usa isso muito. E na educação isso está crescendo também, principalmente nos Estados Unidos, onde eles fazem mesmo com tudo. Né? Lá tem os cursos baseados no cérebro e tal. Não tem nada disso, aprenda a trabalhar o seu lado esquerdo do cérebro. Tudo charlatanismo. Não tem um dado empírico que mostra que a pessoa que tem um lado esquerdo mais desenvolvido, é mais criativo. Não tem nada disso. Existe lateralidade, mas não está ligada a esse tipo de coisa. Tá? E aí, pena que não vai ter áudio, né? Ou cadê o moço lá? Ele saiu. Vai estar sem áudio, mas eu narro. É um sketchzinho que é uma caricatura. É melhor nem chegar perto do iPad. É uma caricatura do que se vê de neurociência na educação, tá? Que é um episódiozinho, um trechinho do Big Bang Theory. Ali está o Sheldon e ele fica fazendo esse movimento. E aí a Penny pergunta o que ele está fazendo. E estou tentando ver meu trabalho com uma imagem
periférica que envolve o folículo superior. Ela só bebe café, né? Sem aula também. Mas enfim, vocês estão vendo que ele está fazendo um movimento ali de olhar rapidamente para algo na tela, algo que ele escreveu no chat. E a ideia que é, esse seriado, quem não assiste, assista, que é fantástico. E isso aí é baseado numa pesquisa real mesmo. Assim. Os caras colocam um rato num labirinto, o rato tem que achar a saída, e chega um momento que o rato não consegue achar a saída. O rato está travado ali, não consegue ter solução nenhuma. E aí os caras ficam pondo pistas no campo periférico do rato. Divisão periférica do rato. E o rato vai e descobre a saída. E aí eles põem os eletrodos no cérebro do rato e vê que na hora que ele descobre a saída, o folículo superior também é ativado. Ou seja, tem uma área do cérebro que se ativa para o cara resolver um problema. Quando imagens passam rapidamente na retina dele. Então, de maneira caricata, mas é isso que se pensa na educação. Né? Você faz uma coisa na bancada lá, agora vamos pôr os alunos na sala de aula fazendo isso, porque aí se o rato deu certo, os alunos vai dar certo também. Né? Então, é uma caricatura, mas mostra a expectativa das pessoas. Como é que eu mudo a prática pedagógica, a prática da sala de aula, a partir das pesquisas em neurociência. Há um abismo. Para quem acha que é isso que eu ouvi aqui, sinto decepcionado, mas ninguém sabe hoje como fazer isso. E as chances de que isso ocorra, se tirar uma pesquisa básica e levar para a sala de aula para melhorar a aprendizagem, é um abismo entre essas duas coisas. Tá? Mas a galera, todo mundo se matando para entender isso. E a gente está fazendo vários avanços, mas nunca nesse jeito de ir direto, transladar um direto do outro. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui é falar com vocês sobre exatamente a minha ideia de vários outros neurocientistas. Né? Neurociência, ciência cognitiva, muita gente trabalha com psicologia social, psicologia cognitiva. O que a gente acha que dá para fazer, ao invés de ficar preocupado com a prática pedagógica, a gente pode usar o que está sendo descoberto hoje sobre o cérebro para repensar a escola. Em vez de ficar tratando só de prática, a gente trata de repensar o papel da escola, o que é a escola. Tá? E aí a gente tem coisas mais interessantes mesmo, para repensar todo o processo educacional. Tá? E aí eu vou passar por algumas delas. Tá? Então, assim, as áreas de pesquisa que tentam ligar aí essa coisa de repensar a escola e as áreas que eu trabalho. Então, emoção é repensar como é que é a matemática na escola, cognição incorporada e sincronização cerebral. São as 4 coisas que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Tem várias outras, mas essas são as 4 que eu particularmente trabalho. Tá? Tem uma parte grande que eu não trouxe aqui, que é sobre meditação. Se der tempo eu falo depois sobre meditação, e é muito legal, porque tem a ver com o controle emocional, o medo de matemática. Então tem que pesquisar o negócio disso. Tá bom? A minha pesquisa aí é um quadro, eu assisti uma aula no MIT e aí no fim o quadro estava assim. Eu falei, pô, caralho, que legal. O cara que é físico mesmo, dá barato no cara. Você tem E aí a minha pesquisa é em tentar enxergar isso, tentar enxergar o barato também. Né? Então, quando você pensa em emoção, os estímulos que em geral a gente pensa que desperta emoção são esses. Né? Essa imagem desperta muita emoção. Bastante emocionante. Controle remoto funcionando. Botar a imagem boa. Não foi proposital, tá? Que eu quiser. Mas essa aqui também causa. Em mim causa inveja, né? Mas não é causa. Ou seja, a beleza física, a estética, é sempre associada a relações emocionais afetivas. Né? E isso não significa que não precisa ser necessariamente
física, beleza na natureza também está ligada a te despertar a emoção, né? Te dar um barato ali, ver um pôr do sol e tal. E você pode também ter uma emoção aversiva. Você vê um troço desse e te dá um nervoso, né? Nem se você for consumir. Ou obra de arte, você vê uma obra de arte e você também fica emocionado. Tanto que se você pensar em emoção em escola, sempre que a emoção é tratada na escola é ligada à arte, à música e tal, né? E aí, a minha pergunta é, e um troço desse causa emoção? Quem é matemático aqui sabe a beleza dessa equação aí, que é tida por muitos teóricos matemáticos, uma equação mais perfeita do mundo, né? Acho que para muito matemático isso deve ser a Angelina Jolie. A minha Angelina Jolie é essa aqui. Essa é a minha Angelina Jolie. Quando você consegue entender as relações que tem por trás da situação, é impossível você não ficar extasiado. É impossível. E aí a questão que eu me coloquei é, será que essas coisas da ciência despertam a emoção do sujeito? E caso desperte, isso impacta no jeito que ele aprende? Tá? Então eu vou passar muito rapidamente, porque é muito longe, muito grande, tá? Mas no fundo a ideia é essa aí, né? No ensino de ciências e matemática, as emoções são como alienígenas para mim, porque eu sou cientista. Essa é a frase do Spock, que eu acho que é o que ele caracteriza a imagem que se tem do cientista, ser o cara frio, o cara que não sente emoção, né? A Enterprise está indo para a merda, ela explodindo, todo mundo desesperado, quem resolve? É o Spock, porque ele é o cara frio, o cara que não sente nada. E as pesquisas em neurociência, que começaram com o Antônio Damasio, mostram que isso é um equívoco. Quem não sente emoção toma as decisões piores possíveis. Tem dados empíricos disso, de pessoas com humor. Dá para discutir depois, quem quiser saber a parte clínica aí. Tá? Mas o que eu faço? Eu peguei testes que são testes muito já conhecidos na área de ensino de ciência, ensino físico, desde a década de 70. Vocês já ouviram falar de concepção alternativa, concepção espontânea? Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido, né? Que são concepções que a gente cria do dia a dia, a física do dia a dia. Né? Então, essa aqui é uma questão que é retirada desse trabalho desde a década de 70 e que, só para vocês terem uma ideia, tá? Vão me ajudar aqui a fazer. Aquilo ali é o seguinte: o menino está jogando a bolinha para cima. A pergunta é, no ponto mais alto da trajetória, qual que é a força que atua na bolinha? Tá? Tem um vetor, que é uma força. Qual que é a força que atua na bolinha? Então, quem acha que a letra A, levanta a mão aí. Quem acha que a letra B, levanta a mão. Quem acha que a letra C, levanta a mão. Quem acha que a letra D, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. Você não levanta a porra da mão. Parece que esse cara em bloco de trilha elétrica começando a carreira. Vamos levantar a mão. Mas ninguém levanta a mão, né? Nesse tipo de questão, você consegue ver a maior quantidade de respostas ligadas então a uma concepção alternativa da física. E, em geral, tá? Se a gente tivesse feito aqui, se vocês tivessem participado seriamente, a gente ia ver que a maior parte das respostas é a letra C. Tá? Os dados empíricos da década de 70 mostram que mais da metade de alunos da graduação e quase 90% da população fora da universidade mostra a letra C como a correta. E aí que a física ferra tudo, porque a correta, na verdade, é a letra A. Então isso mostra uma concepção espontânea. O que é interessante nisso? Esses testes são conhecidos desde a década de 70. Você pega um aluno em Harvard, um curso de física de Harvard, na Universidade do Mundo, e 30% vão errar isso. Você pega Stanford, você pega, não é a qualidade do ensino. 30% dos físicos marcam a letra C.
A grande pergunta é que ninguém respondeu até hoje é por que o cara faz isso. Porque o cara sabe física. Mas por que na hora dele decidir aqui, ele decide pela intuição? E aí a minha hipótese é que a emoção é uma cola cognitiva. E aí, o que eu vejo no dia a dia, eu sou mais ligado afetuosamente àquilo, aquilo ali para mim faz mais sentido. Então não adianta eu explicar para o cara racionalmente, porque se não tiver a componente emocional, o cara continua indo para o errado. Tá? E aí eu fui testar isso. Como é que eu fui testar isso? Eu meço emoção, é a maneira que a gente na neurociência mede, por resposta de condutância da pele. Vocês têm ideia de ver isso? Aquele jeito, quando eu fico emocionado por qualquer tipo, quando eu tenho qualquer resposta afetiva, emocional, eu transpiro um pouco mais. Só que grande parte das coisas que a gente sente, você não vai ficar suando, não vai ficar pingando, né? Mas a sua pele libera um pouco mais suor. Então, como é que a gente faz? Com aqueles dois eletrodos ali, aquilo ali passa uma corrente elétrica, tá? Não dá choque em ninguém, tá? Você não sente nada. É uma corrente elétrica muito pequenininha. E que se você tiver uma resposta emocional, você vai ter mais suor na pele. Se você tem mais suor na pele, tem mais eletrólito, logo você conduz mais corrente elétrica. Então eu olho no computador, na hora que passou mais corrente elétrica, eu falo, o sujeito se emocionou. Tá? Então, por exemplo, só para vocês verem aqui, só lá de cima, lá, os dois de baixo, pode esquecer, dois de baixo é respiração e resposta cardíaca, também dá para a gente medir, tá? Mas o lado de cima, olha só, aquela linha vermelha está retinha ali, o sujeito está lá quietinha dele. Aí naquele troço preto ali na frente, apareceu a foto da Angelina Jolie. Aí olha só como é que subiu. Tá? Então a corrente elétrica está estável, o cara tem uma resposta emocional, subiu a corrente elétrica. Então eu olhando aqui, eu sei a hora que o cara se emocionou. Beleza? E aí o que eu fiz? Eu botei alunos de mestrado e doutorado na Universidade dos Estados Unidos, fazendo aqueles testes de física, e aí eu medi a resposta emocional dele para cada uma das alternativas. Daí eu medi dois grupos, um grupo de alunos de doutorado e mestrado na área de ciências exatas, que eram engenheiros e físicos, e medi um grupo de gente de outras áreas que não de ciências exatas, pessoal de música, história, e por aí vai. E aí eu tive algo assim, ó. Vocês vão ver dois gráficos. Em azul estão os experts, que eu chamei de experts, que são os caras de ciências exatas. E em amarelo estão os novatos, que são o pessoal que não estudou física como os físicos e os engenheiros. Vocês vão ver que na parte da esquerda, a resposta, a intensidade da resposta emocional quando eles viam as alternativas científicas. E na direita, a intensidade da resposta emocional quando eles viam as concepções alternativas. Tá? Então, para as questões de física, os experts, que eram os físicos e os engenheiros, tinham uma resposta emocional maior quando eles viam as questões de física do que quando eles viam as concepções alternativas. Tá? E os novatos, assim que o celular ajudar, os novatos era o contrário. Tá? Os novatos tinham uma resposta emocional maior para a concepção alternativa do que para a concepção da física. Ou seja, ver a física dá barato nos caras e não dá barato no moço da moça. Eu usei como questões de controle, usei questões de matemática. Porque as questões de matemática, elas requeriam o mesmo processamento cognitivo, mas elas não tinham concepção alternativa envolvida. Tá? Então o cara tinha que fazer comparação, o cara tinha que usar as mesmas coisas das de física, só não tinha concepção alternativa. E aí quando você olha as questões de controle, para os experts, não deu diferença nenhuma entre ver a errada de matemática ou a certa de matemática. Tá? E para os novatos, o interessante foi que a diferença deu uma resposta emocional maior para responder questões de matemática do que para responder questões de física. Então, responder o teste de matemática impactou mais os novatos do que responder física, tá? Independente se era certo ou errado.
O cara ficou mais emocionado e lembra. O problema é que aí não tem valor, não tem valência. Eu não sei se o cara ficou nervoso ou se o cara ficou apaixonado. O que é legal é que eu separei físico de engenheiro. E olha que maneiro. A resposta do físico está em azul. Então o físico teve um baratão quando vê as questões científicas, as respostas científicas, e os engenheiros, em comparado com a resposta que eles tiveram quando teve concepção alternativa. Né? Agora, os engenheiros, não deu diferença entre as duas. E olha que legal, se você olha a performance do teste, os dois têm o mesmo desempenho. Ou seja, o engenheiro sabe tanto a física quanto o físico, mas o engenheiro demonstra menos resposta emocional para a física do que o físico. Então não é questão só cognitiva, os dois sabem física. Só que está barato no físico e não está barato no engenheiro. Tá? E aí, se você pega o engenheiro físico para a matemática, o padrão é o mesmo. Então, para a matemática, os dois são iguais. Qual que é a minha interpretação? Eles dominam o conhecimento de uma maneira instrumental. Então, o físico domina a matemática de maneira instrumental. Então, ele entende matemática, sabe matemática, mas não dá barato para ele. E o engenheiro domina a física de maneira instrumental. Ele sabe física, entende física, mas não dá barato para ele. Então, essa é uma das pesquisas que eu faço com emoção. Tentar ver como é que agora estou tentando ver com biologia, com química. A ideia é que é a sua emoção que conduz se você vai largar a concepção alternativa ou não. Tá? Eu vou falar rapidamente aqui de matemática, e é a parte que eu estou começando mesmo agora, tá? Porque eu tenho menos dados pessoais de pesquisa. Mas só para vocês terem noção, isso aqui eu peguei, são 4 papers que são muito legais, da galera que está estudando neurociência pesada com matemática. Então, assim, só para vocês terem noção que tem muita gente estudando como é que a matemática está no cérebro de maneira muito eficaz. Tá? Então, uma das mais interessantes, esse aqui embaixo, que os caras com o eye tracking, vocês vão ver o eye tracking daqui a pouco, eles conseguem ver qual é a estratégia que o aluno usa para resolver frações. Tá? Então é muito legal, está começando isso, e a matemática é a parte que está mais avançada em relação às ciências e à neurociência. Então, tem muito trabalho feito de neurociência e matemática e quase nada feito de neurociência física, por exemplo. Tá? Matemática domina isso aí. E eu, infelizmente, não sei nada. Mas olha só, eu vou mostrar alguns dos trabalhos, um trabalho que eu consigo fazer. Esse cara aqui, me chama Standean, eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Tem um livro dele que chama The Number Sense, acho que já está traduzido em português, eu não sei qual é, mas é o cara que mais começou a estudar matemática no cérebro. Tá? O cara é sinistro, o cara é inteligente demais, criativo demais, assim, é incrível. E ele é super unido, assim, é igual a gente, assim, normal, e o cara é uma celebridade no mundo da ciência. Vocês terem noção, aquele seriado de TV lá, o House, num dos episódios, o House fala para os alunos dele. Vocês leram do Pedro Juliano nessa semana? O cara é mesmo um superstar. E o cara é fantástico. E aí, ele é o cara que mais trabalha com isso, e ele desenvolveu uma ideia que existe uma área do cérebro que dá conta de medir quantidade, e que isso está presente no bebê. E ele começou a estudar em bebê, animal, tudo mais. E esse é um dos papers dele da Science 99, que ele foi esse que foi o primeiro do trabalho que ele vai tratar dessa área específica. Ele mostra com ressonância e mostra com EEG que essa área do cérebro ela é engajada somente quando tem relações numéricas ou quantidades envolvidas. Então, um dos trabalhos que ele faz, só para vocês terem uma ideia, ele mostra aquele estímulo ali. Tá? E aí vai desde bebê, de
20 semanas é o mais novo, e até 9 meses, são bem pequenininhos, até adulto. Né? E pomba, galinha, mega bem gente. Ele mostra esse estímulo aí do sujeito e essa área do cérebro, que é ligada, que ele chama de sistema de número aproximado, essa área é ativada. Tá? Ela mostra um sinal de ativação quando aparece esse estímulo. E aí, olha que louco, quando mostra esse estímulo, essa área também é ativada. Vê esse negócio do capeta. Ele mostra esse símbolo, ele mostra uma coisa amarela, a área não ativa. Mostra a letra A área não ativa. E mostra o número 4, essa área ativa. Agora, olha que lindeza. Ele mostra ao amarelo a área não ativa, ele mostra a palavra love, a área não ativa, mas quando ele mostra a palavra for, a área ativa. Então você vê o nível de especialização da área para lidar com quantidade. E a partir daí ele tem todo um trabalho de mostrar que é justamente essa área e o desenvolvimento desta área que permite que o ser humano tenha criado coisas tão complexas matemáticas, que é essa área que é responsável por isso. Então hoje uma das coisas que a gente tem que fazer é como é que na criança a gente consegue desenvolver melhor essa área, para ajudar que o cara tenha mais habilidade em entender matemática. Tá? Essa área, a relação da gente lidar com o número e quantidade é tão profunda que ele tem um experimento lindo também. Né? Ele mostra uma série de palavras para o sujeito: amor, casa, aí o número 4 e céu. Só que aquele número 4 ali, está sendo lixado ali entre as palavras, ele aparece muito rápido, de maneira tal que não vai para a consciência do sujeito. Então, se você chegar para o sujeito depois e falar assim: que número que você viu? Ele vai falar: vi número 1. O que você viu? Eu vi a palavra amor, eu vi a palavra casa e a palavra céu. Tinha número? Não. Você tem certeza? Tem. Então tá. Chuta para mim, se esse número fosse par ou ímpar, você viu o quê? Eu acho que esse seria par. Se ele fosse maior que 5 ou menor que 5? Menor que 5. Então, é tão profundo que o cérebro capta de alguma forma, processa de alguma forma, ainda que não vá para a consciência, você tem que tirar da consciência a meia força. Então existe um aparato neural, cerebral, para lidar com a matemática de uma maneira que a gente desconhecia até o momento. E a grande questão é por que o cérebro está tão assim e a matemática é tão difícil de aprender. Esse é o caminho que a gente vai discutir hoje. O que eu faço com a matemática está ligado à relação de cognição incorporada e pensamento espacial. Você já ouviu esse termo, cognição incorporada? Todo mundo sabe o que é ou não? Tá. E pensamento espacial? A cognição incorporada, ela surgiu, é bem recente, ela teve uma força muito grande na década de 50, ela é muito recente comparada às outras teorias de cognição e, de maneira bem resumida, a ideia é que a cognição necessariamente passa pelo corpo. O corpo é o elemento determinante dos processos cognitivos. Tá? Então não é só a mente, não é só a cognição como se fosse algo separado, mas sim algo integrado aos processos sensoriais. Tá? No fundo é exatamente isso. E o pensamento espacial é a capacidade que a gente tem de se localizar no espaço, de rodar a imagem no cérebro, imaginar como é que ele vai, o local vai estar. Então, você tem testes, uma aqui da direita lá, que você tem que imaginar como é que você roda a imagem. E você tem casos anedóticos, por exemplo, do Kekulé, que fez o painel de dezembro, quando sonhou uma cópia do livro rápido. Então, a partir de coisas anedóticas, coisas esporádicas, em relação de alguém que sonhava com alguma coisa material, ou de uma forma, que aquilo lhe dava alguma coisa na matemática, os caras começaram então a perceber que talvez o pensamento espacial tivesse vinculado ao desempenho matemático. E hoje as evidências são enormes, que quanto mais desenvolvido é o pensamento espacial do sujeito, melhor o sujeito é na matemática e em ciências. Tá?
tem um projeto longo nos Estados Unidos, os caras têm dinheiro infinito e fazem pesquisas legais. Né? Os caras, é um estudo longitudinal com mais de 400.000 pessoas que eles seguiram por quase 50 anos. E eles viram que essas pessoas, quando na infância, tinham uns testes de pensamento especial, scores muito altos de pensamento especial, elas ao longo da vida tinham melhor desempenho na universidade e nas áreas de ciência e matemática. Elas tinham inclinação maior a ir para as áreas de ciência e matemática. Então, esse é um dos primeiros trabalhos de pesquisa longo mostrando essa relação entre pensamento especial desenvolvido e habilidade matemática e ciência. Tá? E aí, o que eu faço? Eu misturo as duas coisas para tentar entender um pouco mais de como é que eu faço fazer uma criança aprender melhor matemática. Eu misturo essa cognição incorporada com pensamento especial. Tá? E de duas formas. Para eu chegar no que eu vou mostrar uma das técnicas que eu uso, tá? Que é o eye tracking. Quando você olha para aquela imagem ali, como é que vocês acham que vocês olham para a imagem? O que vocês veem na imagem? Vocês têm ideia? Vocês acham que vocês olham para a imagem toda? A gente tem um aparelho que você coloca, no olho do sujeito. A gente coloca na frente do carro, então é na frente da tela, mas você consegue ver para onde o sujeito está olhando. Tem movimentos, movimentos sacálicos que o olho faz, que são inconscientes, a gente não controla, mas que estão fortemente ligados aos processos atencionais. Tá? E quando você olha para essa imagem pelo eye tracker, você vê isso aqui. É para onde a maioria das pessoas olha. Então ali para baixo ninguém olha. Agora não contei, todo mundo olhou. Mas se você livremente olhar, você não vai olhar para baixo. Tá? O eye tracker faz isso. Então, por exemplo, quando você olha para a pessoa, para o rosto da pessoa, a maior parte do tempo você olha para os olhos. Tá? Quando eu saí dos Estados Unidos, tinha uma menina lá que ela estava fazendo um trabalho lindo, mostrando que, por exemplo, o autista, depende, sempre quando eu falo isso, tem que cuidar, porque é um espectro enorme do autismo, né? Mais leve até mais severo. Esse é um dos mais leves. Ela percebeu que os autistas, os meninos não olham para os olhos, eles ficam mais focados aqui. E aí ela tentou criar uma técnica simples de intervenção para fazer eles olharem mais para os olhos das pessoas. E com isso ela conseguiu ver uma diminuição no comportamento antissocial do autista. O simples fato de ele mudar para onde ele olha. Tá? Porque esse negócio, esse fato de olhar para esse lado do rosto está ligado à empatia, está ligado à função social, tem uma série de processos cerebrais de cognição social que está ligada a isso. Tá? Então, essa técnica permite fazer isso. Só para dar um exemplo de como é que eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque os caras na propaganda, no marketing, eles usam essas coisas há muito tempo e a gente na educação tem super receio. Essas áreas vai falar, vocês não é para quê? Desconfia de tudo que tem isso e não desconfia de analisar um questionário, não desconfia disso aí. Né? E aí esses caras estão nadando de braçada enquanto a gente está. Né? Então olha só que legal, os caras da Reebok fizeram esse propaganda para vender tênis para mulher. Né? E olha só que interessante, quanto mais vermelho, quanto mais verde, menos atenção, quanto mais vermelho, mais atenção, e ali no meio tem atenção. Então olha só, os homens olham mais para o rosto da mulher, olha só, é muito mais romântico que vocês imaginaram. Todo mundo achou que esse cara ia olhar para a frente da menina dele, eles prestam mais atenção no rosto. Mas você vê, os homens não olharam para o tênis da mulher. Agora, quando você olha para a mulher olhou muito tempo para o rosto, que é uma tendência humana de olhar para o rosto, mas elas olharam para o tênis. Então, assim, é uma propaganda que fez sucesso. Então, de uma maneira simples, assim, os caras conseguem ver as coisas, e a gente não consegue aceitar o uso dessas coisas ainda. Então, a gente tem que romper isso. Né? Os caras usam a neurociência para vender mais. Eu tenho certeza que todos vocês que entram no supermercado hoje, vocês compram coisas que vocês não precisam, vocês não querem. Porque tem um psicólogo cognitivo, tem um neurocientista que botou lá o seu contato. Tá? Tem certeza disso. E aí, esse vai trazer funcionando, tá? Para onde o cara está olhando.
A pessoa está lá em cima, mostra o cara com uma óculos e ele está vendo o vídeo na tela. E aí a gente consegue ver para onde ele está olhando, quanto tempo que ele está olhando. E aí o que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Eu fiz uma pesquisa para ver o papel dos gestos na aprendizagem de física, de conceito de física. Tá? É muito conhecido já na área que o gesto afeta, mas a gente também não sabe por que afeta. Então, a gente tem o Léo, meu amigo lá, deu uma aula de conservação de qualidade de movimento, são 3 blocos de 5 minutos, onde ele faz uma série de gestos. E aí eu dou um próprio na imagem, corto, é a mesma aula, só que só corta a cabeça, só mostra a cabeça dele. E aí um grupo assistiu com gestos e outro grupo assistiu sem gestos. Tá? E aí o que acontece? Acontece primeiro o esperado, as pesquisas já mostram. Aqui é o grupo 1, tá? Alunos do ensino médio, lá em São Paulo. E aí o resultado do pré e pós-teste. Desse lado esquerdo é com gesto e do lado direito é sem gesto. Então o que você vê? Você vê o que a gente já esperava dos dados. Né? Os alunos que assistiram o vídeo com gestos tiveram ganho de desempenho pré e pós-teste. E os alunos que assistiram sem gestos não teve ganho nenhum. Tá? Isso ensino médio. A licenciatura lá em São Paulo foi a nossa primeira. Essa é a nossa primeira dúvida, a gente não sabe ainda. Na licenciatura não funcionou. Tanto gesto como sem gesto não teve ganho. Tá? E aí eu falei, pô, não pode ser lá a nossa amostra lá em São Paulo. E aí o cara fez lá em Minas. E o que é mais maluco é que em Minas deu a mesma coisa. No ensino médio teve uma diferença de performance pré e pós-teste para quem assistiu o gesto, e não teve para quem não teve o gesto. E na licenciatura também não deu diferença. Então a gente não sabe por que na licenciatura não dá diferença, mas a gente sabe que no ensino médio dá diferença. E aí o que a gente está fazendo agora? A gente coloca então as pessoas para assistir o vídeo com o eye tracker e com o NIRS, que é um receptor de infravermelho que capta a atividade do cérebro. E a gente está vendo esse tipo de coisa aí. O que é interessante, que a gente pode entender um pouco agora, por que o gesto ajuda o cara a aprender. Porque o que a gente notou é que quando eu estou olhando para o gesto, eu estou sentado olhando o vídeo, e eu estou olhando para a mão dele e tal. E aí a parte do meu cérebro que é responsável por mexer as mãos estão ativas, ainda que não esteja mexendo a mão. Então isso corrobora um pouco a ideia de que a cognição pode ser sim incorporada e passar por processos sensoriais. Tá? Essa pesquisa está começando, a gente não tem conclusão nenhuma, mas é só para vocês verem o que dá para fazer. A gente está no meio da coleta de dados e trouxe para vocês verem. Então parece uma ligação direta mesmo do cérebro funcionar e ICP. Tá? Esse aqui é o Mind Motion, que é um jogo que a gente criou, que ficam 4 crianças, cada um no ponto do plano cartesiano como observador, e no centro fica um pulador. Tá? O menino pula. E aí como é que é? O menino cria uma regra de pular, 3 para frente e 1 para esquerda, 3 para trás e 1 para direita. Ele cria uma regra simples assim. E aí ele pula. E quem está do lado tem que desenhar no papel o movimento que o menino fez, mas do ponto de vista do menino que pulou e não dele. Então eles têm que mudar de perspectiva, se colocar, se imaginar no lugar de quem pula. Tá? E isso, cada um faz 10 regras e depois troca. Então todo mundo que está do lado pula. Tá? Essa pesquisa foi feita numa escola pública lá em São Paulo. E ao mesmo tempo ela foi feita numa escola na Califórnia. Então o legal é isso, a gente fez uma escola bastante pobre lá em São Paulo e no Vale do Silício, os caras que ganham mais dinheiro que vão ganhar o resto da minha vida inteira, se eu viver esses 350 anos. E aí a gente viu resultados muito semelhantes. Isso é o mais legal, tá? Esse aqui é o teste, que é um teste, esse primeiro teste aqui, é o teste de rotação mental, tá? Qual daquelas imagens ali completa o retângulo aqui, o quadrado aqui, à esquerda, tá?
E aquele ali, do lado de lá, é um teste de orientação espacial que é difícil, que é o seguinte. Imagina que você está parado onde está o carro e olhando para o semáforo, aponte para onde está a placa. E aí a criança tem que fazer isso naquele círculo ali. Para onde está o carro, olhando para o semáforo, para onde está ela tem que mudar de perspectiva. É difícil para cacete esse teste. Tá? O que a gente viu? Ali só mostrando quais são as imagens completas na figura. O que a gente viu? E aí tem um grupo que é um grupo não incorporado. O grupo faz exatamente a mesma coisa, mas em vez de ficar pulando, eles mexem uma pecinha no tabuleiro de xadrez. Tá? Então tem um grupo que usa o corpo e outro grupo que não usa o corpo. Tá? Ambos fazem os mesmos testes, pré e pós-teste. Tá? E olha o que a gente vê. A página. No teste de rotação mental, o grupo, aí esse não embora é o que fez no tabuleirinho, tá? E o vermelho é o que pulou. Nos dois grupos, ainda que nessa imagem aí do gráfico pareça que deu diferença, a diferença não foi estatisticamente significativa. Tá? Então eles não tiveram nenhum ganho na rotação mental, no teste de rotação mental, tanto o grupo que pulou mesmo, que usou o corpo, quanto o grupo que mexeu no tabuleiro de xadrez. Tá? Mas quando você olha o teste de orientação espacial, a diferença teve apenas para quem pulou, para quem usou o corpo. Tá? Então, de alguma forma, parece que usar o corpo nessa atividade que a gente fez, os meninos realmente têm um ganho em pensamento espacial. Tá? Quando a gente perguntar dos Estados Unidos, a resposta é exatamente a mesma. Tá? Lá também as crianças que eram da mesma idade, a mesma diferença em função socioeconômica, como se fosse pouco. Mesmo com essa diferença brutal, a gente conseguiu achar o mesmo resultado. Tá? Então a gente já viu, esse dado está sendo publicado agora, a gente já viu que o jogo funciona para isso. O que a gente está fazendo agora é ligar isso com o desenvolvimento do desempenho em matemática. A gente vai fazer isso longamente na escola e acompanhar as notas da matemática pensada. Aí a gente vai fazer teste específico de matemática também, plano cartesiano, a gente quer ver como é que está. E aí, por último, eu vou mostrar o sincronismo cerebral. Aquele ali é o NIRS, essa touquinha que é esse infravermelho aí, ela te dá uma resposta igual a ressonância magnética. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você usa uma touca só, você não tem que ficar lá dentro do tubo. Qual que é a desvantagem? Ela só pega córtex. Ou seja, é uma emoção que eu quero ver que é mais profunda, eu não tenho que usar o NIRS. Mas dá para usar córtex pré-frontal, que é o que faz a gente ser a gente. Então, o que eu fiz aí? Eu coleto simultaneamente a ativação cerebral de uma professora com a ativação cerebral de uma menina. Essa menina tem 3 anos. E aí eu fiz um joguinho ali de matemática para ela somar. Ela sabe contar, mas não sabe somar. Ela sabe quantidade, mas não sabe soma. E aí a gente fez uma brincadeirinha ali para ela ir somando. E aí qual que é a hipótese? A hipótese é que quando a criança aprende, o cérebro da professora deve sincronizar com o dela. Tá? E aí a gente viu uma coisa incrível e outra a gente não sabe ainda. Essas aqui são as áreas que são acionadas, tá? Isso aí é mais para o pessoal da neuro, então assim, são áreas ligadas. O que é importante vocês entenderem? O que foi legal, o que a gente não esperava que foi maneiro. A área do cérebro da professora ligada ao processo de empatia ficavam sincronizadas quando a criança
estava com algum problema para acertar a conta. A professora se sentia mais empática com a criança quando a criança estava sem saber o que fazer. E teve uma desincronia, teve um dessincronismo em duas áreas também, e aí essa falta de sincronia a gente não entende ainda por quê. Como a gente coletou só 5 crianças até agora, a gente não consegue entender direito. Mas o que dá para ver, só para vocês terem ideia do potencial da coisa, dá para ver como é que essas coisas acontecem. A gente coletou, por exemplo, durante uma aula de 50 minutos, 4 alunos de graduação ao mesmo tempo, o cérebro dos caras ao mesmo tempo. E aí a gente está vendo coisas interessantíssimas. A hipótese maior é que quando você entende o que eu falo, o nosso cérebro passa a disparar igual. Aí você pode imaginar, se isso te faz ajudar, isso te faz pensar profundamente como é as coisas, mas também te faz pensar, por exemplo, a gente pode testar depois tipos de prática pedagógica. Qual que aumenta a sincronicidade? Será que se eu der uma coisa mais hands-on ali, o menino tem que fazer alguma coisa, será que sincroniza mais ou menos? Então tem um potencial enorme isso aí para fazer. Tá? Não tem linguagem, ficou louco, tomou o poder da máquina. Então olha só, a grande pergunta é como é que eu estabeleço o diálogo entre as áreas, tá? Principalmente entre os pesquisadores. A minha resposta é que eu acho que tem que ser de uma maneira institucionalizada, não ficar dependendo da boa vontade de um e do outro. Seria então necessário que as universidades pensassem como criar condições para pesquisadores trabalhassem nessa área, tá? De maneira institucional mesmo. A necessidade de superar essa dicotomia de ciências exatas e humanas. Tá? Não tem um congresso que eu não vou, que alguém fica discutindo meu P menor que 0,05, como se isso fosse coisa do capeta. E ao invés de tentar entender o que está ali, ao invés de tentar discutir o que é, já se abomina, fala, quantitativo, não dá para fazer pesquisa quantitativa em educação. Então esse é o tipo de dicotomia que a gente precisa romper mesmo. Porque eu fico triste que eu vejo isso hoje em alunos de mestrado, já comprando isso, discurso de orientadores, enfim. Essa dicotomia tem que sumir, assim, a ciência não vai andar, a gente não vai andar se a gente não lutar e perceber que as duas coisas é que dão a resposta. A complexidade da coisa é tão grande que vai ser simplesmente olhando com métodos qualitativos e quantitativos. Não existe a supremacia de nenhum. A busca pela compreensão do que vem a ser a sala de aula real, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, a gente pouco discute. Então, qual é o papel da emoção na escola? O que eu faço com meditação, a gente trabalha com paixão. Você vai falar em compaixão na escola hoje, é uma coisa meio babaca, assim, falar de compaixão. E no fundo você vai ver, não tem nada de babaca, assim, o que torna a gente humano, compaixão mesmo, colaboração. E aí as pesquisas em psicologia cognitiva e psicologia social mostram isso. Assim, a gente evoluiu para a cooperação. Como é que é a cooperação na escola? Não tem. Eu costumo brincar, às vezes colar é cooperar, não está colando com o outro, é cooperar. Por que eu tenho que competir tem que ser o maior da turma, tem que ser o primeiro, o máximo oponente está do seu lado? Qual que é a lógica disso? Então, repensar a partir dos dados de pesquisa, como é que a gente repensa a escola. Tá? E aí a construção conjunta, essa é a mais importante, das perguntas de campo educacional que podem ser investigadas pela universidade. Eu costumo dizer, do mesmo jeito que a educação se afastou profundamente da medida quantitativa, e aí quem assumiu isso foram os economistas, e aí a gente se ferrou. Isso está acontecendo também agora. Os educadores se afastam disso, e aí quem está tentando responder essas perguntas de aprendizagem de sala de aula é neurocientista, é biólogo. Não estou dizendo que eles não têm competência, claro que tem, mas ninguém entende de sala de aula de verdade como professor, não tem jeito. O professor da sala de aula real não tem mais sala de aula que nós na universidade, isso é fato. Então, o que a gente precisa fazer é como é que a gente junta tanto os educadores e os professores para saber as perguntas que eu procuro. Como é que eu posso contribuir com a neurociência? Tem essa quantidade de máquina que vocês viram, quantidade de dá para a gente ver coisas profundas que nunca conseguimos ver. Agora, se as perguntas não vierem dos educadores e dos professores, matar mosquito não ganhando.
Então a gente precisa juntar e fazer do jeito que essas coisas se falem mais rápido. É isso aí. Valeu. Perguntas? Então, sou Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela explanação interessante a proposta. Nesse momento temos tempo razoável para que possam ter comentários, perguntas. Alguém tem alguma dúvida? A Daisy está. Vocês vão ler no fundo? Boa tarde, professora. Enquanto professora da sala de aula, eu vou falar que são 40 alunos, às vezes 30 alunos. Se a empatia está no meu olhar, está mesmo, porque a gente olha, algumas pessoas eu tenho mais afinidade aqui, embora às vezes sejam pessoas que estão em áreas diferentes do que eu pesquiso, e eu tenho uma afinidade muito emocional com as pessoas. E vou tendo isso ao longo da minha vida. Mas naquela questão daquele gráfico, daí que você mostra que eu estou olhando para a criança, e quando a criança tem dificuldade, o cérebro da professora reage de uma maneira, parece síncrona com a criança, como que eu vou fazer isso com tantas crianças diferentes, né, naquele momento? Essa professora, como que ela vai reagir diferente em cada criança? Em cada momento, eu sou só um ser humano, né? Eu só tenho uma reação e acabo escolhendo as pessoas, ainda que involuntariamente, sabe? Eu não queria fazer isso com as crianças, mas às vezes é involuntário isso, né? A gente. Sim. Então, como é que vai fazer? Eu acho que não tem como fazer, 40 crianças não tem como fazer. E aí a questão principal por isso que eu disse no início que a ideia é repensar a escola, não a prática pedagógica. Uma das coisas que a gente vê com empatia, com emoção, é que há tanta emoção quanto empatia, a gente educa. É um processo formativo. Então aquela professora ali sente aquela coisa empática, não é porque ela é boazinha, é porque ela na formação dela, ela passou a prestar atenção e ser empática. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso não é que você tem que dar conta de 40, porque não tem jeito mesmo, ou de 30, não tem jeito. Mas o que eu estou querendo dizer é, se a escola não pensa que passa pelo processo de formar um professor para ser mais empático e que isso vai fazer os alunos se desenvolverem melhor, é isso que precisa ser feito e não é feito. Eu gosto de mostrar isso também, porque assim, existe uma falácia, e alguns aqui de vocês devem discordar do que eu vou dizer agora, tá? Mas tem uma falácia que ser professor, bom professor é dom, vocação. Né? Os caras têm aquele Alexandre Garcia, eu tenho aço, parece uma fala dele, isso é vocação. E aí eu vejo o professor compartilhando aqui no Facebook como se fosse essa coisa, vocação nada, é formação. Professor bom é formação. A gente não acorda de manhã nascer professor, não é isso. Você pode ter mais ou menos facilidade de comunicar, mas aí tem o Silvio Santos. Né? Então, a diferença entre a habilidade que você tem e o quanto você precisa ser formado é enorme. E aí, todos os processos ligados à afetividade e à emoção são jogados como se fosse da natureza. Nossa, fulano é estourado. Nossa, fulano é simpático. Fulano é uma flor. Não é só a nossa natureza, eu nasci assim. Eu me tornei assim. E a escola tem que ter, então, um olhar para como eu. E a graduação, é onde forma o professor. Eu trabalho na licenciatura. Aquilo ali é uma máquina de estressar aluno. Não tem coisa ali para. Não tem uma disciplina que trata de emoção. Emoção
para nascer desse jeito. E aí o que essa pesquisa tem que mostrar é isso. Não, você consegue transformar o cérebro do sujeito para ele ter uma resposta que é fisiológica, biológica ligada à emoção. A emoção se educa. Então a ideia é, você não vai dar conta de 20 mesmo, mas se você tiver a consciência de que naquele processo ali, o seu corpo mesmo, biologicamente, está sincronizado com o da criança, isso tem que ter um impacto diferente em você. Você tem que pensar que você não vai dar conta mesmo de vida. Você fala, pô, com esse menino aqui, a conexão está tão grande que o meu cérebro tem nada dele. E é isso que tem que te motivar, isso que tem que fazer com que você perceba que o seu papel é muito mais além do que a gente imagina. Às vezes está preocupado só com o conteúdo. E no fundo não é a vínculo afetivo que vai fazer as coisas andarem certo. Bom, quer dizer que a sua fala deu barato, para mim pelo menos. Eu achei assim, um privilégio para a gente ver uma outra perspectiva, né? Eu gostei muito do que a sua fala, acho que vem a calhar uma série de coisas que a gente discute, às vezes dá, inclusive nacionalmente, né? Com a emoção à flor da pele. Então eu acho assim, super bacana. E aí, o que eu queria dizer assim, duas coisas rapidinho. Aquele jargão que as pessoas falam assim, eu detesto matemática, mais comum, né? E a gente, aí o professor costuma dizer, você gosta do que você entende, né? Então, eu entendo, eu gosto, eu não entendo, eu não gosto, mas eu acho que isso está relacionado, então, a essa questão que você fala, porque efetivamente é um monstro, né? A matemática passa a ser, no caso, a matemática passa a ser um monstro para quem vai aprender, porque você vê criança pequena, que eu digo que antes dela entrar na escola, ela tem muita habilidade com a matemática. Ela entra, daqui a pouquinho ela já sai falando, eu detesto matemática, né? Eu não sei matemática, não sei qual é matemática, né? Que é algo que foi criado. E aí essa questão da empatia que a Daisy falou, eu acho que é muito interessante que numa formação de professor, de modo geral, teria que se discutir, porque assim, aquela professora teve aquela empatia, uma professora que foi formada daquele jeito, quer dizer, que vem da formação, né? Que não existe, não tem um aluno burro, um aluno inteligente, que passa por aí, né? Porque quando eu acho que existe um burro inteligente e preguiçoso, aquele ali não sabe, me dá preguiça de explicar. Porque assim como tem a empatia desses dois que se ligaram, deve existir, não sei se tem isso, nesse sentido contrário, né? Porque a gente vê nos cursos de cálculo, por exemplo, na matemática é muito comum ter professor que às vezes vai dar aula, e os alunos relatam isso, na matemática, e dá aula para esses três aqui que entendem, né? Então eu só olho para eles, até o contato visual é para aqueles que me entendem. E o resto deve se sentir... Então, assim, acho que essa questão dessa empatia, dessa criação, quer dizer, que realmente é uma formação, né? Claro que você tem que ter tem que ter barato na profissão, eu adoro. Mas existe essa questão dessa formação, desse desenvolvimento, dessa sensibilidade para o ato da relação com o outro. Então, aí não sei se também se tem estudo sobre essa outra coisa, né? De onde vem essa não empatia, né, que as pessoas têm às vezes pelas coisas. Eles são mais comentários do que sim. Dá muito pano pra manga, né? Dá demais. Então, é óbvio que uma pergunta dessa, ela tem uma complexidade enorme mesmo, porque você fica criança e já vai falar um linguagem matemática. Então são inúmeros fatores, né? Eu acho que os que mais impactam é mesmo o estado do professor de matemática, né? A maioria das vezes o professor da escola básica, né? Se mata da aula, o salário é tudo que a gente já sabe, e isso acaba que impacta no cara de qualquer jeito. E esse impacto vai adiante. Quem desconsidera isso vai penalizar e culpabilizar o professor no resto da vida. Então, óbvio, tem fatores e condicionantes sociais grandes. Mas uma das coisas que dá para olhar por esse lado, eu acho que assim, é repensar a prática, como é que se ensina matemática. Eu não consigo falar de matemática porque eu não ensino matemática. Tá? Eu vou falar do que eu vejo na física, mas vou falar de qualquer ideia por trás. Então, por exemplo, se você pega essas indústrias de jogos, de videogame, eles no ano passado, a indústria de jogos de videogame ganhou 5 vezes mais do Hollywood.
imaginam que dá dinheiro esse cara ganha. E uma das maiores empresas, que ela faz um jogo chamado Call of Duty, que é um jogo de tiro, primeira pessoa, que é fantástico. Uma série de psicólogos cognitivos foram contratados para fazer o negócio. E é incrível. Então, assim, eu comecei a jogar, eu não tenho habilidade para aquilo ali. Mas isso é real, tá? E aí, toda hora eu tomava um tiro na cabeça. Toda hora eu dava um tiro na cabeça. E aí você vai tentando e vai tomando um tiro na cabeça. Aí você vai... Então, quando a inteligência artificial percebe que o desafio está ficando tão inatingível, você para de tomar tiro na cabeça. E aí você começa a melhorar a sua habilidade. Aí quando a sua habilidade começa a ficar muito boa, você começa a tomar de novo. E aí você vai tentando, vai perdendo, e aí chega uma hora que ela também percebe que você chegou no limite, e aí ela diminui a dificuldade, e aí você vai fazendo de novo. E por isso que esses jogos são tão viciantes. A primeira é porque o desafio você consegue superar. Segundo, que o feedback é meio direto. Assim. Eu treino logo por melhor. Porque na vida não é, né? Na vida você treina, se esforça, a chance que você vai ser melhor, ninguém garante. Então tem esse componente de fazer, ficar engajado em resolver aquilo. E aí talvez a solução seja essa. E eu não estou falando de gamificação, não, tá? A gente estuda isso, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quando que a gente não deveria prestar atenção na hora de ensinar para essas crianças que esse desafio fosse feito gradativamente. Eu concordo contigo de que a gente tende a gostar do que a gente entende. Mas o que as pesquisas em cognição mostram hoje, que a gente tende a gostar daquilo que desafia, mas você consegue vencer. Então não é o que eu entendo, mas é o que eu consigo entender. Então talvez se eu pegar uma coisa que eu não vou conseguir dar conta, vai me causar um rechaço muito grande. Mas se for uma coisa que eu consigo aos pouquinhos, vendo que eu estou melhorando, aquilo ali consegue então fazer com que eu me engaje. Essa é uma das... Agora, como que faz isso é uma pergunta de $1 milhão, ninguém sabe hoje. Né? A grande questão, e que eu costumo dizer, é que a gente tem que tentar realmente separar as coisas. Isso aqui é um olhar de um aspecto da aprendizagem. Todos os outros estão envolvidos ali. Né? E talvez os outros sejam mais importantes do que esse até. De verdade. Por exemplo... Não pode negligenciar, de jeito nenhum, mas talvez os outros sejam mais importantes. Por exemplo, você falou da empatia. Se a gente acredita que o professor não forma, né, o professor nasce, né, eu sempre gosto de brincar com isso, assim, o professor amadurece. Eu vejo o professor falando lá, mas o menino está no mestrado, ele vai amadurecer, ele amadurece e manda, vai manda. Né? A educação... O processo educativo, você tem que criar as oportunidades para o cara se formar. Achar que amadurece é jogar a peteca do cara. Então, uma hora você vai... E aí, se você imagina que o processo emocional e os processos afetivos não são nem discutidos, o que te resta fazer quando você chega na sala de aula, você é ser humano, você tem que lidar com os seus afetos. E aí eu odeio fulano, porque sei lá por quê, pode ser desde que me lembra alguém que eu não gosto, ou porque eu sou preconceituoso mesmo, ou porque ele me deu uma invertida no dia que eu estou ruim. E aí de alguma maneira, eu tenho que me virar com aquilo, porque ninguém não tem um processo formativo para falar, olha, como é que você lida com emoção? Como é que você regula a emoção? Você pode ficar xingando todo mundo, você pode bater em todo mundo, você pode abraçar todo mundo. Isso não é feito para mim. Então talvez o que precisa fazer é justamente isso, como é que você forma isso. Então tem uma série de pesquisas com regulação emocional. O que é o mais legal, a que mais funciona, de fato, e isso é para tudo, tá gente? Meditação. Meditação é a única coisa que não é lenda, que não é charlatanismo. É a única forma de você mudar o cérebro de fato meditando. Te ajuda a regular, controlar estresse, controlar a mente toda. A gente tem uma pesquisa lá, eu trouxe aqui com um grupo de professores nos Estados Unidos, que eles treinam, não é achar que você vai meditar igual o Buda, ficar sentado para com arroz no seu pé, não. Se você meditar, se começar meditando 5 minutos por dia, o ideal é que você chegue a meditar 30 minutos por dia. Isso durante um mês. A diferença que faz na sua vida, só fazendo. É uma coisa que transforma profundamente. Né? E a gente vê com professores lá. A resposta fisiológica dele, cortisol, que é o hormônio
do estresse diminui. Tá, lá nos Estados Unidos, que eles gostam muito de medir tudo, né? Eles medem uma coisa maior, que é o número de falta de professor. E lá a fiscalização é severíssima. E as faltas são ligadas mesmo a processos de burnout, tudo processo de estresse. As professores que não conseguem dar aula porque estão estressados. Com a meditação, reduz quase 80% do número de falta de professor. Então, assim, eu não estou interessado na falta do professor, não. Estou interessado que o cara não está faltando, porque a qualidade de vida dele melhorou. Ele não está apavorado, estressado, dentro do médico. Você reduz o consumo de ansiolítico, reduz o consumo de antidepressivo, fazendo o quê? Formação, treinamento mesmo, específico para regular a emoção. E a gente não faz isso, nem na nossa vida pessoal, nem com criança você faz isso. E as pesquisas mostram que você pode ensinar a criança a regular a emoção dela. A quantidade de criança birrenta hoje, você vê absurdamente, é porque as pessoas não são formadas. Todo mundo fala isso, né? Pensa nisso, vocês vão discordar de mim, mas pensa nisso. A família educa e a escola que ensina. Os meninos vão para a escola mal educados, que a família não educa. Eu sempre ouço isso. E a minha pergunta é sempre a mesma. E quem caralhos educa a família? Não tem como. A gente vai ficar falando isso até quando? E quando culpa isso? Não, tem que educar todo mundo. A família tem que ser educada também. Porque esses são os processos de ser humano. E a irritação, sabe? Você viu o ódio que está no Brasil hoje, é isso. O pai matou o filho, porque o filho era anarquista e depois se matou. E se você lê o comentário na internet, você se mata depois. Você fala, pode catar todo mundo, não tem saída mais não. Todo mundo xingando o menino. E xingando o pai. Fala, gente, isso é uma tragédia. E as pessoas ainda falam, isso é o quê? É não ter compaixão, é não ter emoção. Entendeu? A menininha namoradinha manda foto do peitinho lá, toda com tesão pro menino, o menino vai e espalha aqui na internet. É não ter compaixão, é não se colocar no lugar do outro, é não ter condição de imaginar o que ela vai sentir se eu fizer isso. Né? E as pesquisas mostram cada vez mais isso, é a incapacidade da gente se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia, que é um processo cognitivo mesmo, que é treinado. Por a gente não fazer isso, a gente se torna cada vez mais bicho. Olha, hoje eu entendi por que a gente vai a uma borracharia sempre tem um calendário de mulher pelada lá. Eu nunca entendi aquilo. Quer vender moto, foi uma mulher pelada. Eu me perguntava por quê, eu achava bom. Mas hoje, olha, duas perguntas. Tá. A gente passou por um momento da psicologia cognitiva comportamental, certo? E aí veio uma discussão que esses teóricos, o problema é que nós levamos essas teorias para a sala de aula e não era para elas irem para a sala de aula. Eram teorias. Depois, agora nós vivemos a neurociência, que também você respondeu para ela que também ela não vai dar conta daquilo, porque nós vamos ter que mudar a escola, certo? É isso. Temos que mudar a escola. Então, a minha pergunta é, como que a gente muda a escola? Já que a neurociência... Não é isso não. Na verdade, se o negócio é mudar a escola, como que a gente vai mudar a escola? Mas então, como que nós vamos trabalhar a questão da neurociência na escola para mudar a escola? Que ela também é uma teoria. Como que o professor vai se apropriar para levar para a sala de aula? Tá? Na formação desse professor. É uma pergunta. A segunda, você falou por que agora a questão da pesquisa qualitativa? Eu percebo que a gente, eu vou falar de matemática, a gente nunca está satisfeito, está sempre buscando. Aí um período a quantitativa não atingia aquilo que a gente acreditava. Passamos por um momento que a gente achou que a quantitativa daria conta, né? E nós vamos passando por movimentos. Então, nós vivemos vários momentos na história do ensino da matemática e há um grupo falando agora que o próximo movimento é o da neurociências. Ou seja, a gente está tentando viver o da educação matemática
e já tem um grupo evoluindo da neurociência, né? E na neurociência a gente busca o equilíbrio entre o quantitativo e o qualitativo. E a minha pergunta agora é bem assim específica, era só para esclarecer o que a gente pensa na educação que a gente vai trabalhando. A gente também não tem certeza. A gente vai fazendo muito daquilo que você falou. Eu vejo um mestrando agora fazendo isso. É porque a gente ele está sendo formado por alguém que acredita realmente, né, nisso. E o outro é porque numa aula de ludicidade a gente trabalhou um texto que é aquele, porque as crianças não gostam da escola que ele trabalha com a neurociência. Você já leu esse livro? Já ouviu falar? É Daniel William? Não? Tá, e o primeiro capítulo, então, ele discute, não sei se o pessoal lembra, ele discute que a mente humana não foi preparada, esse é o problema da escola, a mente humana não foi preparada para aprender da maneira com a qual a escola está trabalhando. Então ele prova no primeiro capítulo introdutório que a escola tenta trabalhar de um jeito e a criança tem essa dificuldade que a Marilene estava falando, por não ser como o cérebro está preparado para aprender. Aí a minha pergunta é, tem a ver isso? Está correlacionado? Tá. Então, eu vejo. Acabou. Desligou tudo. Acabou o vídeo, acabou o foco. Vocês me ouvem ou não? Tá. Então vocês acendem, eu vou deixar. Então, como que... Essa é uma grande questão mesmo, como que faz? Assim, a minha visão e a de vários outros neurocientistas é que ao invés de ficar tentando fazer o que já foi feito na psicologia, de tentar levar direto para a sala de aula e mudar a prática da sala de aula, a ideia que eu defendo e vários outros não é consenso, tá? É que o que as pesquisas hoje mostram é que é muito mais eficiente se rediscutir a escola, o que a escola faz, do que ficar tentando achar técnicas e métodos de ensino. Que no geral é a nossa ânsia, porque a gente está vendo o menino ali no mal, você quer melhorar o menino. Mas talvez a saída seja isso, seja perceber através das pesquisas de neurociência que precisa repensar o processo. Então, por exemplo, essa própria questão da emoção, se você consegue mostrar que essa emoção se educa, como é que você repensa a emoção na escola? Será que a escola não falta afeto na escola? E aí o afeto da escola não é o afeto do Gabriel Chalito lá de São Paulo, que vai ter que abraçar os outros, não é isso não. E nem ser aula legal e virar um professor showman, não é isso. Essa é a grande discussão, assim. Eu não estou falando, então, que o professor de cursinho era para ser o mais afetuoso possível. E aí, às vezes é mesmo, mas não significa que o cara então aprende mesmo. O cara aprende que ele fica fazendo 70 milhões de exercícios. Então, agora, como é que eu percebo que essas relações que nunca foram discutidas na escola podem rever a maneira como que a escola é pensada? Então, a emoção é um jeito. Outra coisa que se discute muito é a relação que se tem entre os alunos. E isso do ponto de vista cognitivo mesmo. Não só das teorias que são clássicas da nossa Watts, a questão não é um outro olhar. Como que você consegue entender a colaboração entre os alunos, quando você consegue entender um momento de desafio entre os alunos, o trabalho em grupo. Então tudo isso hoje é analisado pela neurociência. O que eu acho legal, por exemplo, eu falo isso sempre, você pega a companhia Apple, Google, esses troços, tudo tem puta de um cara de psicologia cognitiva lá liderando a galera. E aí eles produzem mais, todo mundo é feliz, e aí a gente vai falar, você vai falar isso na sala de aula, você toma 3 pedradas na cabeça. Porque, não, que isso aí é materialismo, isso aí é capitalismo. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo como é que você consegue gerenciar as pessoas que são diferentes, que têm tudo é diferente. O cara que é pobre, o cara que é rico. A sala de aula é isso. Agora, é possível lidar com isso? É possível. E esses caras fazem isso nas áreas que não são da educação. Os caras
esses negócios de liderança e tal, o pessoal da educação dá risada, como se fosse besteira. E funciona. E funciona em que sentido? As pessoas ficam mais felizes, as pessoas trabalham mais, as pessoas conseguem, no momento que estão trabalhando, resolver as coisas melhor. Então a gente tinha que repensar a escola assim. Por exemplo, tem uma série de pesquisas em cognição e neurociência atuais hoje sobre felicidade. E a gente não discute isso na escola. O que é ser feliz? E isso é discutido hoje seriamente com pesquisa. E isso tem a ver com como é que essas crianças, se você pegar um índice de infelicidade, de insatisfação, do ensino médio é gigantesco. Como é que a gente então repensa para esses meninos se sentirem melhores no ambiente da sala de aula? Então esse é o caminho. Agora, como que faz? Eu sempre vou achar que passa pela discussão profunda dos processos e que vem pela ciência. Eu sempre vou achar que tem que ser assim. Eu sempre acho que tem que ser, em vez de o que me incomoda muito, que na nossa área a gente adota uma postura meio de moda, né? Assim, saia, tudo para trabalhar de saia curta. Aí ano que vem, do nada, tá tudo de calça e boca de cima. Cara, tudo mudou, ninguém sabe, mas tá todo mundo fazendo. Em educação e ensino é mesmo assim. Tem uma hora que tá uma coisa, tem uma hora que tá outra. E as discussões mais profundas sobre por que isso não são feitas. Então acho que o caminho é esse, é ir por essa discussão mais profunda. Tá? Agora, a sua outra pergunta, eu esqueci, que eu sou velho. Minha memória, mas alguém me lembra aí? A quantitativa, qualitativa, né? Daquela de. Eu te perguntei sobre o livro que ele fala. Sim. Então. Ele discute eu não conheço esse autor, não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que para modalidades de conhecimento, de fato a maneira que se ensina afeta. Então, e aí quem for da alfabetização aí pode se esganar aí, porque o que as evidências mostram hoje, que a maneira que se aprende, que o cérebro é feito para aprender, é grafema e fonema. E aí tem todo o trabalho do Dean, que é o cara que mais estuda isso, e mostra como é que a criança aprende e tal. E aí, a partir daí, as discussões que tem hoje, os métodos de ensino que são adequados à maneira como o cérebro processa a linguagem e a alfabetização, isso é muito conhecido. As outras coisas eu não sei te dizer. As outras coisas eu não diria com essa categoria. Assim, mas a alfabetização e linguagem, isso assim, já tem evidência a sair pelo bolo. Que o que funciona mesmo é a maneira que, por exemplo, só no Brasil, acho que na Espanha não usa. Aqui ainda usa o método construtivista, Emília Ferreira e tal, e que não é a maneira como o cérebro aprende. Então é muito mais custoso para a criança aprender assim do que aprender do outro jeito. Mas isso se restringe só à alfabetização. As outras coisas a gente está tateando mesmo. Só um detalhe, quem é da matemática quiser. Uma das coisas que a gente tende a ver hoje, que também parece ter um jeito mais certo de ensinar matemática. Tá? Parece. E o que eu acho mais legal é que ela tem muito a ver, não sei se vocês já ouviram, se tem alguém que estuda, David Goff, que é um dos descendentes lá do Vygotsky e da teoria histórica crítica lá. E parece que ele é o cara que, sem ter a menor noção dessas pesquisas de hoje, criou um método de ensinar matemática que tem a ver com o que é hoje. Tá? Depois, quem quiser colaborar, eu fui para a Rússia e eu estou com o material inteiro da Vigov, o curso inteiro que ele deu, o material do professor, e quem quiser trabalhar junto, precisando de gente. E pedir dinheiro para traduzir o curso, porque está em russo. Aí tem que traduzir em português, né? E eu não consigo traduzir tudo. Professor Thiago. Guilherme, obrigado pela aula, que é muito bacana. Coloca a gente para pensar sobre várias questões do que a gente faz. Eu vou aproveitar o gancho que você começou falando do Vygotsky, né? Eu lembro de uma disciplina do Alberto Gaspar, da Unesp, e trabalhando na disciplina sobre Vygotsky, e ele dizia justamente que a neurociência, a visão dele, estava corroborando com essa ideia, inclusive quando você fala que foi um desafio possível, né? Nos faz lembrar imediatamente de zonas de desenvolvimento proximal e essas questões, né?
ele situava um pouco nessa aproximação. Eu acho que isso é legal, para a gente pensar também. A outra questão aqui que na sua fala fica marcada, e acho que a gente vem sofrendo diversos ataques nesse sentido, né? Bom, pensar felicidade, pensar essas outras categorias na escola, de que jeito nessa discussão aí tecnicista que a gente tem, né? Onde a escola não educa, a escola apenas ensina, onde a escola é a partidária, onde a escola é isso, aquilo, a pessoal, né? Parece que de um modo você sinaliza num sentido, né? A gente tem visto uma série de outras correntes tentando caminhar no outro, né? Isso é extremamente complicado, né? Mesmo dentro da matemática, eu acho que a gente tem uma resistência muito grande em se pensar outras categorias, né? O pessoal está trabalhando inclusive com outras categorias e é sempre a chamada, bom, mas cadê a matemática formal? Cadê o exercício? Cadê a definição exata? Cadê? Lógico, a gente não está dizendo que isso não tem alguma importância para alguém em algum sentido, né? Mas como abrir espaço para essas outras questões dentro de uma escola que ainda prima demais por isso, né? Um último comentário, quando você fala da empatia, nós trabalhamos com história da educação matemática e uma coisa que a gente já percebeu em alguns momentos e chamou a atenção o quanto as narrativas de vida de professores de matemática se remetem muitas vezes a um bom professor de matemática, que aí no sentido não é nem acho que bom, mas de uma empatia por alguém que ali trouxe ela mais próximo de uma certa prática, um certo convívio, e aquilo de alguma forma parece relevante para a pessoa depois de aposentada se lembrar daquele professor. Então são só comentários. Esse último esse último comentário aí, eu vou falar para você, a minha pesquisa principal mostra que de fato existe um vínculo afetivo entre o conhecimento. Aí eu tenho duas perguntas maiores que como é que esse mecanismo ocorre no cérebro, de ressonância, uma coisa mais de entender como é que se dá no cérebro e ver se isso ocorre com as outras áreas. E a outra pergunta, que é uma principal, assim, no sentido de entender o fenômeno como tudo, é como é que esse vínculo é criado. Meu grande chute, que não é nenhuma hipótese, um chute mesmo, é por isso aí. Eu acho que alguma figura, alguma coisa encarna no sujeito aquilo que faz o vínculo afetivo surgir. Pode ser um professor, pode ser um parente. Eu sei que eu tive inclinação de ir para física por causa do meu pai, a capacidade do meu pai tinha de fazer coisas, mexer coisas, mas o meu professor de física do cursinho é o cara que fez eu ir para física mesmo. Então, e muito de eu esperar outra aula, eu tenho que ligar a ele. Então, esse vínculo emocional com a física veio daí. Então é bem possível que seja assim. Isso que você falou é a parte mais complicada mesmo. Como é que a gente repensa tudo da escola para fugir dessa discussão? Me incomoda, cara, assim, e de novo, algumas pessoas fazem mostrar, mas me incomoda essa ânsia de todo mundo ficar falando, tem que ensinar para o aluno que faz sentido, tem que ensinar para o aluno a realidade do aluno, tem que ensinar para o aluno só. Cara, isso é ensino técnico de novo, assim, então isso faz sentido, isso não vai dar um emprego. Quando parar para perceber que o que tem que aprender na escola é dar capacidade para o sujeito ser o máximo que ele consegue cognitivamente, e isso passa sim por aprender coisas que não têm utilidade nenhuma naquele momento. Né? Então, assim, eu fico pensando, assim, as pessoas da educação que argumentam muito nessa de ter que estudar o sol faz sentido, a regra próximo do aluno, vocês têm que ter, quem fala isso tem que ter cuidado com esse discurso. Porque, por exemplo, se você levar isso a fundo, é o que justifica, por exemplo, tirar a filosofia e sociologia da sala de aula. Se for pensar assim, por que você é filosofia e filosofia? Se for pensar dessa maneira da realidade, da prática, não serve para nada mesmo. Agora, se você imagina que aquilo ali vai despertar a maneira do cara pensar criticamente,
que vai fazer o cara ter o máximo das funções cognitivas do Vygotsky falava, então, cara, é o que o Saviani fala, tem que ensinar clássico mesmo, não tem saída, é isso que faz a gente ficar ciente das coisas. Então, tem que ter um cuidado com isso, assim, esse exagero de ser só o que faz sentido, só o que é agora, porque senão não tem jeito, né? Onde que entra as coisas, né? Eu adoro o Vygotsky, sou dos que amo de carteirinha. Fico triste de ver como é que a maioria das pessoas, quando fala dele, fala de uma maneira tentando ser ascético, né, de tirar o materialismo, tirar o marxismo, e aí acaba fazendo outro Vygotsky melhor que o outro. Mas ele traz essa discussão, por exemplo, se você pega a ideia do lúdico, por exemplo, do Vygotsky, ela foge totalmente do que as pessoas chamam de lúdico. Porque ele mostra que a brincadeira é a coisa mais importante para a criança, mas importante por missão mesmo, não é assim, na hora que está sobrando tempo, eu vou brincar. Né? Como é que é a brincadeira na escola? Para acalmar o menino. O Vygotsky não, a ideia do faz de conta, aquilo ali que vai desenvolver as funções cognitivas dele. Então ela requer um cuidado que escapa do momento, escapa do que fazer sentido. E aí, por mais que você tenha uma ligação afetiva, então é mais difícil, eu não vou dar uma resposta muito isenta, mas a neurociência tende mesmo a corroborar o que o Vygotsky falou. O cara era assim isso, né? Aí eu viajei de uma bola fora. Mas ele mirou bem, mas também não tinha como exigir muito contrário. Não, em algumas coisas. Tem uma pesquisa bem legal, né? Que é aquela coisa clássica dele da quantidade, né? O tamanho, botava as bolinhas para a criança, né? E aí espaça as bolinhas, 4 bolinhas muito espaçadas e 7 bolinhas muito juntinhas, né? E a criança não conseguia então definir qual que tinha mais quantidade, aí ele saiu, ele generalizou que as crianças não sabem fazer quantidade, não distinguem quantidade e tal. E aí ele pegou a pesquisadora do MIT, a Elizabeth Spelk, que é fantástica, ela refez os experimentos do Piaget, só que em vez de usar bolinha de gude, ela usou MM. E em vez de perguntar para a criança qual que tinha mais, ela falou assim, escolhe qual que você vai pegar para você. E aí a criança ia lá e pegava, ela tinha maior quantidade, ainda que fosse menor o tamanho. Né? Então, assim, de algumas coisas, a verdade é que a grande maioria das coisas que o Vygotsky falou, a neurociência cognitiva hoje, o cara mirou esse tudo. Tá, gente, vocês desculpem, vai ser a última pergunta, porque a gente tem um compromisso agora, que a gente está dando um curso último. Boa tarde. Eu estudo um pouco, outras coisas de neurociência, e tenho observado algumas coisas que têm dado certo, pelo menos com a minha vida. Fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, correr exercita mais o cérebro do que uma partida de xadrez. O cérebro cansa. Então, eu preciso entender até quando eu consigo estudar mantendo meu foco. 1 hora, 1 hora e meia, 40 minutos, não adianta eu estudar o dia inteiro achando que rendeu, não rendeu. Preciso entender que o meu cérebro cansa e, digamos, a cada 30, 40 minutos eu tenho então a pausa. E o interessante, pelo que eu tenho compreendido, é parar no ápice da questão. Não parar quando eu não estou entendendo mais. Eu parar quando eu estou gostando, para eu ter prazer, vontade de voltar a estudar. E, no caso, eu acho que faz sentido a gente pensar não somente no conteúdo que eu vou ensinar, no conteúdo matemático, mas ensinar também como esse meu aluno aprende. Ele é auditivo, sinestésico, visual, como ele aprende. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu tenho visto, por exemplo, enquanto estudo, ouvir música clássica ativa algumas áreas do cérebro. O que você tem a dizer sobre isso? Então, por exemplo, você disse que correr exercita mais o xadrez,
isso está cada vez mais comprovado mesmo, assim, que a atividade física ela tem um papel na cognição que a gente não imaginava que tinha. Eu tenho um amigo que fez uma pesquisa na Suíça com cerca de 9.000 pessoas, gente pra cacete. E aí ele via exatamente isso, assim, os caras que tinham atividade física cotidiana, eles tinham desempenhos, tanto os desempenhos normais na academia mesmo, como desempenhos de testes, muito superior a quem não faz atividade física. Eu tenho um amigo em São Paulo que trabalha só com modelo animal. E ele vê, por exemplo, que a mãe, né, a ratinha, a rata que faz atividade física quando está grávida, eles têm esteirinha, não é legal, puxa peso do rabo, a rata que faz atividade física quando está grávida, o neném nasce mais inteligente do que o outro. Inteligente no sentido, em vários aspectos, você medir, sair melhor do labirinto, achar comida. Então, a atividade física hoje é vista como muito mais do que só se manter bem fisicamente, não ter problema de saúde, não, ela tem um papel fundamental na cognição, tá? Isso é verdade. Da mesma forma. Então, não, na verdade o que parece ser uma molécula chamada BDNF. Essa molécula está ligada à fosforilação de neurônios. Ela parece que ela é liberada na atividade física e parece que ela atua em melhorar as sinapses, ela é ligada a uma série de processos cognitivos, não só do bem-estar, da serotonina, da endorfina. Isso tem também, mas não está ligado à cognição. 1,3 kg mais ou menos, né? Sei lá, tem 2% da massa corporal e gasta 30% de energia. Então, estudar uma aula boa cansa demais, estudar muito cansa mesmo, gasta muita energia. Então o cérebro cansa mesmo. Essa coisa do sinestésia, das modalidades de aprendizagem, isso não tem evidência alguma que existe. As evidências são anedóticas. Anedóticas em que sentido? São esporádicas. Uma pessoa que vê, uma pessoa que tem. Muitos de nós aqui na sala de aula já percebem isso, mas não tem evidência científica que isso exista. É bem provável que possa ser outra coisa. Então, onde está essa atenção, e aí talvez são eventos não animais, se ficar lá mexendo, faça, não sei. E por fim, a coisa da música clássica. A música clássica em si, isso foi um mito, esse mito a gente chama de neuromito, né, que na década de 70 para 80, um cara publicou uma pesquisa falando que os bebês que ouviam música clássica estavam mais inteligentes. E aí isso virou uma moda em todo mundo, querendo ouvir por música clássica. Então, que a música clássica ajuda a ficar mais inteligente, então isso já viu que não é verdade. Agora, que a música, para grande parte das pessoas, facilita o processo de engajamento atencional e emotivo, isso é verdade. Então, para alguns, talvez funcione a música clássica. Você consiga ver isso, a música clássica deixa a pessoa no mundo. Saiu uma pesquisa ano passado na Science lá, que eles foram ver que a maioria dos pesquisadores, esses caras fera mesmo, quando eles estão no laboratório fazendo pesquisa, eles estão ouvindo música. E aí tentaram ver até mais músicas, esses caras ouvem e tal. Então parece que é uma relação de música assim. Tem muita pesquisa com música e cérebro, muita. Então parece que há, mas não necessariamente música clássica. Tá? Comigo que funciona é forró. Mas forró de verdade, tá? Forró que você é de Gonzaga, né? Essas coisas que você fez, Então, pessoal, valeu. Obrigado pela atenção. Quem quiser depois a gente vai conversar e ver se a gente colaborar, vocês podem. A Ângela é minha amiga há mais de 20 anos, vocês podem falar com ela e falar comigo. E o meu e-mail, se alguém. A professora Ângela. E o meu e-mail, vocês, quem quiser mandar mensagem para pergunta de pesquisa, tá? Negócio de PowerPoint de adotar cachorro, criança com câncer, tudo não.
pensamentos, agora não. Se quiser perguntar de pesquisa, vai ligar, tá? É o meu sobrenome, que é Brockington@unifesp.br. Deixa eu só ver se esse bicho vai falar aqui. Não fala. Agora. Ó, eu vou colocar ali. Em algum momento da vida. Ó, tem sobrenome ali, ó. BROCKINGTON. Tá? Brockington@unifesp.br. E aí a gente pode trocar figurinhas aí. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, todo esse tempo do programa, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo ao ano sobre o muito interessante para contar com todo. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos no próximo episódio.